eu quero compartilhar com vocês hoje, partindo daquele ponto onde paramos na semana passada, que foi exatamente o tópico 2 da minha pregação sobre como Jesus lida com a nossa desconfiança. A nossa falta de confiança, não nele, mas em nós. E eu quero partir da seguinte pergunta aos irmãos: quantos de vocês já fizeram a pergunta ou já se perguntaram, será mesmo que sou capaz de fazer determinadas coisas? Será que eu tenho competência para fazer esse trabalho? Será que eu dou conta? São perguntas que normalmente nos assolam, não é? Constantemente diante das atividades ou das oportunidades que nos são dadas. Em primeiro lugar, eu quero retomar um pouquinho com vocês, dizendo que Deus, por meio de Jesus, a obra de Jesus, ou na sua obra, Jesus buscou pessoas que não eram as melhores no conceito da sociedade. Eu já falei isso para vocês. Elas não eram as melhores. Quem aqui, qual de vocês colocaria na sua equipe pessoas como Judas para trabalhar? Qual de vocês colocaria na sua equipe uma mulher como a Madalena, que a Bíblia diz que tinha muitos demônios? Qual de vocês colocaria na sua equipe, para trabalhar, é claro, uma pessoa como Pedro, que qualquer coisa resolvia, qualquer esquentar da conversa, resolvia na faca? Já pensou, irmã Janira? Ah, quem aí? Qualquer coisa ia dar uma peixeirada na orelha. Ainda bem que ele era ruim de pontaria, né? Ele deve ter mirado na barriga e acertou na orelha, não é? Então, qual de vocês colocariam pessoas desse nível para trabalhar? Levi, que era um coletor de impostos, que trabalhava contra a comunidade, por exemplo. Vamos falar assim. Trabalhava para o governo, para o império, recolhendo ofertas, mas tinha a sua reputação muito má reputação, né? Porque ele coletava impostos para os romanos. Então, ainda pergunto aos irmãos, qual de vocês gostariam de ter na sua equipe pessoas que estavam totalmente desconectadas da proposta definitiva de Deus? Eu vou explicar. Veja, a Bíblia diz que Jesus estava transformando aqueles discípulos em pescadores de homens. Eles andaram por um tempo com Jesus e nesse pouco tempo que andaram com Jesus, pediram para Jesus se meter na causa familiar de herança. Por acaso Jesus aliás, ele fez essa pergunta: eu sou agora algum juiz de causas, por exemplo, para decidir sobre quem tem que ter uma parte ou não na herança? Eu não sou um juiz terreno. Lá no capítulo 24 de Mateus, a Bíblia diz que Jesus vai trazer ali, ainda não tinha começado, mas Jesus começou a trazer o maior, ou talvez um dos maiores sermões escatológicos de todos os tempos, que a gente pode denominar ou tematizar esta noite. Se eu fosse pregar, eu já preguei esse sermão aqui, 5 sinais que antecedem a vinda de Jesus.
Mateus 24, do 1 ao 13. Primeiro, sinal político, religioso, falsos cristos. Segundo, sinal político, haverão guerras. Terceiro, sinal físico, terremotos. Quarto, sinal social, fome e peste. Quinto, sinal moral, haverá multiplicar da iniquidade. Foi o maior sermão, talvez para mim, na minha opinião, escatológico, que Jesus entregou. Jesus começa a inserir o sermão, os discípulos totalmente desconectados com o que Jesus ia dizer, chamaram a beleza de Jesus, a atenção de Jesus para a beleza do templo. Olha só, mestre, olha essas colunas, veja essa beleza, a suntuosidade do templo. Por acaso Jesus era um turista para ficar apreciando a beleza daquela construção? Não é? Não era. Jesus não era um turista. Os discípulos eram um guia turístico, eles estavam fazendo uma aula de arte, por exemplo, para falar disso. Olha essa coluna, olha essa beleza, olha essa pintura, olha essa pedra, olha isso, olha aquilo. Quando Jesus então trouxe aquela palavra forte para eles que deixou-os perturbados, dizendo: em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, eles estavam totalmente desconectados. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 1 a seguir, diz a Bíblia que eles estavam reunidos com Jesus, gente, depois da ressurreição, depois dos 40 dias, e Jesus já estava prestes a subir aos céus. Eu quero perguntar aos irmãos, respondam-me por favor, se você estivesse no lugar dos apóstolos, dos discípulos, tendo visto tudo que eles viram, testemunhado os milagres e agora convencidos da ressurreição. O assunto era totalmente ligado ao mundo espiritual. Eternidade, futuro. Olha a pergunta, você teria coragem de fazer uma pergunta política, do campo político? Uma pergunta que diz respeito ao campo político, como eles fizeram? Mestre, é este o tempo em que hás de restaurar o reino a Israel? É agora que o Senhor vai tirar o reino da mão do Império Romano e vai devolver ao nosso povo? É este o tempo? É uma pergunta do campo político. Percebam que a mente dos discípulos estava fora de contexto. Jesus diz: vocês precisam mesmo ser cheios do Espírito Santo. Portanto, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então, os discípulos tinham seus problemas particulares, dificuldades das quais nós já falamos. E uma delas, na semana passada, uma das dificuldades que nós visualizamos na semana passada é a de que os discípulos tiveram, entre outras coisas, a dificuldade de expulsar um demônio. Eles não conseguiram, e disso a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Então, eles propriamente tinham dificuldade de confiar em si mesmos. Não à toa, capítulo 14 de João, no capítulo 14 de João, o próprio escritor demonstra que os discípulos tinham essa preocupação. Eu vou para o meu Pai, não se turbe o vosso coração.
Por que Jesus disse para eles não se turbem? Olha, primeiro Jesus disse que vai se ausentar. Depois, Jesus diz, não fiquem com medo, não fiquem perturbados, não se turbe o vosso coração. Em seguida, Jesus diz, creiam. E aí os discípulos perguntaram, um deles perguntou, para onde o senhor vai que nós não podemos ir? É claro, aquela multidão de gente querendo curas, milagres e tudo mais, e os discípulos nada podendo fazer, desconfiados de si mesmo, então não restava outra alternativa senão perguntar para Jesus para onde Jesus iria que eles não pudessem ir também, que eles não podiam ir também. Porque se o senhor não estiver aqui para resolver o problema dessa multidão, como é que a gente vai resolver? Uma vez que nós sequer conseguimos expulsar o demônio do rapaz que estava no corpo daquele menino. Então, irmão, como Deus lida com a nossa autodesconfiança, como Deus lida conosco, vamos explorar um pouco mais esse assunto. Então, o que eu quero dizer aos irmãos nesta noite, com a graça de Deus, partindo do ponto onde a gente parou, é que a própria Bíblia revela esses pontos dos discípulos. Eles tinham temor. E aí, quantas vezes você que está me ouvindo aqui no templo e também pela rede social já sentiu desconfiança, já teve desconfiança em você mesmo, do seu trabalho, das suas atividades, da sua capacidade? Quantas vezes? Quantas vezes você já começou um trabalho, você já dirigiu, já pensou em seguir um caminho, já pensou em fazer determinadas coisas e não teve confiança em si mesmo? Nesse sentido, não, quando eu digo confiança em si mesmo, eu não estou nos separando de Deus, como se a gente não precisasse confiar em Deus. Não é isso que eu estou dizendo. Mas a insegurança é tão grande que você sequer inicia um projeto, um trabalho, uma atividade para o qual você foi chamado. Por exemplo, seja um emprego, seja um negócio, seja uma atividade na igreja, qualquer que seja essa atividade. Quantas pessoas assim? Existem milhares de pessoas que os impedimentos são, à vista da própria narrativa da pessoa, os maiores possíveis, mas quando analisados, são os menores que se pode pensar. Então, nesta noite, a pregação vai confrontar exatamente isso. E eu disse aos irmãos, na semana passada, que Jesus lida com a nossa falta de confiança exatamente nos colocando na situação onde a confiança é exigida, onde a gente precisa avançar. A Bíblia nos mostra que os apóstolos tinham medo de fantasma. Pelo menos sugere isso a nós. E para onde Jesus levou os discípulos? Para ver o quê? Jesus não os levou para ver um fantasma, mas os levou para alto mar, à noite, de madrugada, e apareceu vestido de branco, andando sobre as águas. O que aquilo sugeria? Qual foi a projeção daquela imagem de Jesus caminhando sobre as águas, no alto mar? Na mente dos discípulos, aquilo simulou o quê? Exatamente aquilo que eles temiam. Eles não tinham medo? Diz a Bíblia, sim, está aí na Bíblia. E pensando ser um fantasma, entraram em desespero. Eles não tinham medo da noite, nem tinham medo do vento, tampouco do mar, mas o fantasma o atemorizou. E eu pergunto esta noite, qual é o fantasma que te atemoriza? Essa é a pergunta que vou fazer hoje. Qual é o fantasma? É a sua incapacidade que você acha que tem? É a falta de precisão que você acha que tem? É a intelectualidade que você pensa que tem? É a pouca escolaridade que você pensa que tem? Qual é o fantasma que te assola nesta noite? Irmão, esse tal desse fantasma precisa ser derrubado hoje em nome de Jesus.
precisa ser vencido, ele precisa ser sepultado hoje, em nome de Jesus. Mas, pastor, fantasma sepulta onde? Em qualquer lugar, mas tem que sair da minha e da tua vida, em nome de Jesus. Então, irmãos, partindo disso, eu quero voltar ao texto para dizer a vocês uma coisa. Vamos lá no versículo de número 9 da passagem que acabamos de ler. Versículo 9. Vejam só. Primeiro eles foram ao monte, né? Olha lá, verso 6, os discípulos ouvindo isso caíram sobre o seu rosto em grande medo. E aproximando-se Jesus tocou-lhe e disse, levantai-vos, não tenhais medo. O medo não podemos ter. Medo não podemos ter. Como nós não nascemos com medo. Criança não tem medo, ela sobe escada, entra na rua, atravessa a avenida, vai na janela, anda no meio-fio. Viram há poucos dias um vídeo aí, a criança andando no meio-fio de um prédio, sei lá de quanto andar? Vocês viram isso daí? Quantos andares tinha o prédio? Criança não tem medo. Ela não tem medo do escuro até o dia em que o pai, ou a mãe, o avô, ou não sei quem, inventa um tal de um bicho-papão que está no escuro. Não é assim? Ó, o bicho fica aí no escuro que o bicho vai te pegar. O bicho sugere algo de terror, algo mal, e então passa a ter medo do escuro. Tem gente que até hoje, depois que ouviu essa história do bicho-papão, não consegue dormir no escuro mais, tem que dormir de luz acesa, não é? Então, porque o medo foi colocado nele. Jesus falou, não tenham medo, não precisam ter medo. Eles tinham um problema com essa questão. Aí o verso 8, erguendo ele os olhos, ninguém viram, senão a Jesus. Olha que coisa fantástica, irmão. Primeiro quando eles se abaixaram de medo, tinham 3 pessoas. Primeiro eles sobem, só eles e Jesus. Lá no monte, aparecem 2. Eles caem de medo depois do nevoeiro e da voz. E quando eles caem de medo, ficam no chão. Quando levanta, some os 2. Que cena drástica é essa? Você olha, aparecem 2. Você olha de novo, some os 2. Olha, como é que você se sentiria com isso? Aquela ideia, tô vendo, ué, tem 2 ali, agora estou morrendo de medo. Quando eu olho de novo, não estão mais ali, sumiram. Como é que você ia lidar com isso? Hein, irmão? Com tanta gente com medo de tanta coisa. Bom, mas não é disso que vou falar. Descendo eles do monte, verso 9. Descendo ele do monte, Jesus ordenou, dizendo, ninguém contem, a ninguém conteis essas coisas, a não ser depois que o Filho do Homem seja ressuscitado. E o verso 10 diz assim, e os seus discípulos lhes interrogaram. Repitam comigo, interrogação, questionamentos. Nesta passagem, os discípulos fazem 2 perguntas a Jesus. Eles fazem 2 perguntas a Jesus. A primeira é sobre por que dizem então os escribas que é necessário que Elias venha primeiro. Eles fazem uma pergunta. Depois eles fazem a segunda pergunta. Veja a segunda pergunta. Olha lá. Vamos ver a segunda pergunta. A segunda pergunta está também neste capítulo. Eles perguntam aos discípulos, olha lá, verso 14. E quando chegaram à multidão, aproximou-se um homem de joelhos diante dele, dizendo, Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático, verso 16, trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Jesus deu um sermão. Ó o sermão de Jesus. Ó geração incrédula, perversa. Até quando estarei? Repreendeu ele o demônio. Aí o verso de número 19. Olha o verso 19. E aproximando-lhes de Jesus em particular, os discípulos disseram, por que não pudemos nós expulsá-lo?
Por que não podemos? A primeira, eles queriam saber sobre uma situação de os escribas, sobre Elias, aquilo que eles viram no monte. A segunda, sobre a realidade que eles, infelizmente, passaram de não terem conseguido expulsar aquele demônio que havia tomado conta dos discípulos. Nesse caso, daquele menino, né? Eles não puderam expulsar. Então, o que eu quero compartilhar com vocês nesta noite, entre outras coisas, é, primeiro, Deus revela os nossos temores. Segundo, Deus confronta os nossos temores. Eles não só revelam, ele confronta. Olha, Deus vai confrontar os seus temores. Ele vai te colocar em situações que precisa de coragem. Que é preciso ter coragem para resolver. É exatamente aquilo para o qual você acha que não tem competência ou não tem capacidade, é que Deus vai colocar você para trabalhar. Ele não vai livrar você do temor, tirando você da situação de coragem, que precisa ter coragem. Muito pelo contrário, ele vai te colocar numa situação em que você precisa, de fato, confrontar esse temor. Terceiro ponto, irmão. Esse ato de Deus não tem objetivo de fazer com que o crente fique se batendo, mas com que o crente seja liberto. Você precisa vencer o tal do fantasma. Eu não consigo começar e terminar. Então Deus vai te colocar diante de uma situação que você vai ter que começar. Aí começa de novo, depois 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 começa de novo, até o dia que esse fantasma cai para a glória de Deus. Aqui tem uma pessoa que pode testemunhar isso, que uma vez me disse, reclamou a mim, dizendo que nenhum curso que ela começava conseguia terminar. Um dia ela vai testemunhar. Ela está aqui, né, no culto, nesta noite. Então, Deus confronta os nossos temores. Você não vai viver assim para sempre. Os discípulos, como eu disse a semana passada, precisavam aprender a guardar segredo. Não é toda a experiência. Aliás, não é só guardar segredo, é cumprir prazo. Jesus tinha dado um prazo. Qual era o prazo para os discípulos falar do que aconteceu no monte? Quem se lembra qual é o prazo? Acabamos de ler. Tem um prazo. Olha aqui, tem um prazo. Acabamos de ler, tem um prazo. Vamos para a Bíblia aí, vamos prestar atenção na questão que a gente está lendo. Ó. Verso 9. Descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. É prazo. Olhe para mim, aprenda a cumprir prazos. Percebam como Jesus é interessante? E esse prazo, e esse trabalho aqui não era uma alvenaria pesada que ele tinha que fazer, uma casa que ele tinha que fazer, um buraco que tinha que cavar, não, era guardar segredo. Em outras palavras, Jesus estava falando, feche sobre esse assunto, fecha a língua, cala a boca, até eu ressuscitar. Falei disso na semana passada. Além disso, na relação com Jesus, dos discípulos com Jesus, é importante a gente perceber o seguinte. Eles perguntaram por quê? Por que os escribas diziam que Jesus já viria primeiro? Olha aqui. Olha que aula impressionante. Aprenda a perguntar, a buscar informação sobre aquilo que você não sabe fazer. Ou aquilo que você não entende. Não tenha medo de perguntar, irmão. Há pessoas que se ofendem com pergunta.
quando você descobrir um desses, não pergunte mais para ele, pergunte para outro. Mas há outros que se alegram com perguntas. Questione sobre o que você não sabe. Pergunte, não tenha medo de perguntar. Às vezes está fazendo errado porque não perguntou para alguém. Busque a informação antes. Olha, eu vou fazer esse assunto, eu tenho que fazer o quê, quando, como faz, de que forma que faz. Procura informação. Os discípulos queriam saber por quê. Eu não vou entrar no mérito da questão, da pergunta, mas eu vou entrar diante da questão da pergunta. Ou seja, do interesse de saber. Maior parte dos adultos, aqui está dividido hoje. A ala do lado de cá, pouco sabe sobre o mundo virtual. A ala do lado de lá sabe quase tudo. Hã? Ó, a ala do lado, para quem, ó, a ala do lado de cá sobre tecnologia não sabe quase nada. A única coisa que sabe é quando apitou o WhatsApp, que alguém está chamando, não é? Fazer alguma coisinha assim, clicar no link da igreja, de vez em quando a gente manda alguma coisa para os irmãos, a ala do lado de cá fala assim, onde que tem que clicar aqui, pastor? O que tem que fazer? A ala do lado, a ala da minha esquerda, não pergunta nada disso, sabe tudo. Não é? Agora, olha que mundo diferente diante dos meus olhos aqui. Que mundo diferente. Do lado de cá, juventude resolve sobre todo. Do lado de lá, vocês sabem o que é algoritmo? O Vitor outro dia falou para mim: ó, pastor, vocês vão publicar lá vão publicar lá no canal da igreja, mas tenha cuidado com o algoritmo que eu trato com muito carinho. Eu fico aí procurando o que é o algoritmo. Será que é um cachorrinho poodle? Cadê o... É um cachorrinho poodle, ele foi tomou, não é? Com muito carinho. Não tenha medo de perguntar. Pergunta. Não fique fazendo, não entre no meio da multidão e seja arrastado pela multidão com umas coisas. Sabe, às vezes tem um monte de gente que está no meio da multidão. Em épocas de movimento, de campanha eleitoral, é muito disso. A pessoa está lá no meio da muvuca, não sabe nem por que está lá. Não sabe nem o que está falando, não sabe nem o que está perguntando. Outro dia alguém fez a seguinte pergunta: olha, você está aqui, o que você... Estava tendo um movimento aí, não sei o quê. O que vocês acham dessas pessoas que estão aqui protestando contra Juscelino Kubitschek? Foi agora recente. O pessoal está aí fazendo essa movimentação contra o Juscelino Kubitschek. O que você acha? Você acha que o Juscelino Kubitschek está sendo injustiçado aqui? Essas pessoas que estão protestando e por isso que estão protestando? Cara, não. O Juscelino foi gente boa. Ele é gente boa, ele faz coisa boa. O Juscelino morreu há 50 anos. O cara não sabe nem porque está lá. Esse é o estado das coisas. Esse é o estado das coisas que a gente está vivendo nesses dias. Das pessoas que fazem sem saber. Você tem que perguntar: pastor, eu não entendi esse texto aqui, me explica. Oh, meu presbítero, meu diácono, meu evangelista, meu obreiro, é assim. Eu não entendi esse texto, eu preciso que o senhor me explica. O senhor me ensine me ensine o que está escrito aqui. Sobre esse assunto. Sobre o céu, sobre a eternidade, sobre a vida com Deus, sobre o que diz a escola dominical. Eu não entendi, não se contente com eu não entendi. Eu não entendi, está tudo bem. Eu não sei fazer, está tudo bem. Eu não aprendi, está tudo bem. Não se contente com isso. Mas eu... E aí, o fantasma de muitos irmãos é achar, eu vou usar a palavra aqui muito comum, mas que não nos representa. Existe um adágio popular aí, diz que as pessoas, alguns falam assim: fulano é burro, ou eu sou burro. Eu não aprendi porque sou burro. Não, eu não sou burro. Burro é um animal
de carga. Eu sou um ser humano dotado de inteligência. Eu tenho dificuldades para aprender determinadas coisas, mas todas as coisas Deus colocou sobre o meu domínio. Tenho condições dadas por Deus que eu posso dominar tudo aquilo que eu não entendo. E eu vou dominar aquilo que eu não entendo. Eu vou aprender aquilo que eu não entendo. Não se contente com isso. Ah, por que você abandonou esse trabalho? Porque eu não aprendi. Ah, eu não consigo entender. Por que você parou com isso aqui? Porque eu não consigo entender. Eu sou meio burro, pastor, não serve para mim. Não podemos, não pode ser assim. Não pode continuar assim. Deus nos confronta. Então, pergunte, questione. Por exemplo, e por falta de questionar, quantas pessoas desistem antes mesmo de começar? E eu vou dar algumas hipóteses do porquê as pessoas desistem por medo de começar. Primeiro, a própria insegurança, que não vou retomar. Já falei esta noite. Segundo, primeiro, a própria insegurança. Segundo, a responsabilidade que determinada questão auxilia, né, exige. Irmão, um movimento constante do nosso tempo e que está crescente é fazer as coisas de forma irresponsável. Ainda hoje eu fiz um comentário com a irmã Cida da seguinte maneira. Eu falei assim, se o pastor prega pouco ou prega mal, os crentes dizem assim, o pastor não prega nada. Mas se ele passa 15, 16 horas em oração, em jejum e estudo para pregar a palavra de Deus, alguém diz assim, não tem outra coisa para fazer? O trabalho de Deus exige responsabilidade. Repitam comigo, responsabilidade. Não dá para fazer de qualquer jeito. Ah, tipo assim, Senhor, fala comigo nesta noite. Se tu quiseres, me dê uma palavra, enche o meu coração. Aí ele abre João, lá o evangelho, raça de cobra, jararaca. Não, não foi Deus, foi o diabo que falou. Foi o diabo que falou. Não, fala, Senhor, de novo, vamos abrir lá. Jeremias, aí ele abre, tal, Jeremias 3, 29, Lamentações. Põe a tua boca no pó. Não, oração é do diabo. Não, para pôr no pó, para me humilhar. Não foi Deus que falou. Não é assim que funciona, se faz a obra de Deus. É com responsabilidade. E Deus, irmão, ele não quer a coisa de qualquer jeito. Ele quer a coisa bem feita. Se temos que fazer algo para o Senhor, temos que fazer o nosso melhor. E eu faço uma pergunta. Ainda tem aliás, eu continuo, ainda tem aqueles que têm medo de assumir um trabalho, porque a demanda, a exigência do trabalho vai ser grande. Então ele fala assim para mim: eu não quero responsabilidades. Eu não quero me responsabilizar quero não. A Bíblia diz que o preguiçoso morre de fome porque tem preguiça de pegar a comida e levar à boca. A Bíblia diz: o preguiçoso morre de fome porque tem preguiça. O que tem de obreiro, o que tem de obreiros da casa de Deus, dos mais diferentes trabalhos que estão, irmãos, desistindo do trabalho do Senhor por causa da necessidade, do tamanho do trabalho. Não, eu não vou fazer mais café. Pastor, fazia café quando era para
15 para 100, agora que tem 150, não, vou ter que chegar mais cedo, é muito café, cortar muito pão, então deixa para lá, não quero não. Bota outra pessoa aí que gosta, porque eu não quero muito trabalho não. Deus, tá bom para mim, tô tranquilo aqui nessa situação, não quero mais nada não. A demanda é grande. Ah, é como se fosse o Vitor. Ó, pastor, enquanto nós estamos fazendo o trabalhinho aqui, com uma câmerazinha, com um negocinho e tal, tá tudo bem, mas colocou mais 2, 3, 4, melhorou o equipamento. Não, agora eu vou ter que tomar mais tempo, não dá para mim, deixa para lá, não. Bota outro para lá porque o trabalho está crescendo. Medo do tamanho do trabalho ficar grande. E exige mais responsabilidade. Você já parou para perguntar por quais as razões? Você já refletiu sobre isso? Quais as razões que fazem você conviver com essa sensação de insucesso, irmão? Eu não ter consequência, eu não consigo dar continuidade, eu não consigo avançar. Primeira vez que eu fui ler um livro, o país que eu mais amo, eu vou simular para vocês. Vou simular. Primeira vez. Eu já testemunhei isso aqui para os irmãos. Eu queria uma promoção na empresa que eu trabalhava, na Ciba-Geigy. E aí eu fui falar com o chefe do setor. E ele disse, ó, isso aí não é comigo, isso é com o gerente. Você vai ter que ir lá no 5º andar. Segundo andar, terceiro andar, não lembro mais, lá no setor, lá, vai ter que falar com o cidadão lá, que é o gerente geral lá. Aí eu fui, e pedi para a secretária dele colocar uma horinha, eu fui lá, office boy, pedi para a secretária colocar a hora, e ela colocou a hora, ele me atendeu. E por sinal ele estava comendo um lanche frio, eu me lembro, pãozinho integral, com... legumes ralados. Era esse o lanche que ele estava fazendo, em cima da mesa. E ele disse, olha, nossa atividade aqui na empresa é muito corrida, então eu vou te atendendo e vou comer, porque eu preciso. Ele falava o holandês, ele era holandês e português. Então o português dele era bem difícil. Às vezes chegou alguém para falar com ele, eles mudavam para outros idiomas. Ele falava alemão, holandês e tal. E eu falei, eu quero uma promoção e tal. Ele me escutou por uns 5, 10 minutos. A primeira pergunta que ele me fez é, quantos livros você já leu sobre o tema que você veio falar comigo? Eu disse, nenhum. Já leu a apostila as apostilas de integração sobre lá do laboratório? Eu disse, não. Claro que não. Por que você não leu? Eu falei, enchi o peitão, né? Meninão todo pop, olha só, meninão todo pop, relojão Citizen na mão, que valia uma moto zero, na época, quem era ali do tempo dos Aqualand, do Citizen como, quem é desse período aí? Vai lembrar, tênis no pé de quase 3 salários mínimos, né? Tênis no pé de quase 3 salários mínimos, porque ganhava dinheiro, lá era bom trabalhar, irmão. Lá o negócio era bom de trabalhar. Ganhava dinheiro. Office boy. Relojão no pé. Aliás, relojão no braço. Tênis caro no pé. Calça boa. Cinturão, cintão. Daquele meio de creme. Um cinto grande. Não era de fivelão. Cinto da Zump caríssimo na cintura. Camisa da... Só andava assim. Nós. A turma, o Sérgio pregou aqui domingo, ele testemunha disso aí. Aí eu tô lá, todo pop, esperando ele falar comigo, com a sensação que eu ia sair da promoção, ali com a promoção assinada. E ele me fez essa pergunta, eu disse, estufei o peitão, eu disse, não, tenho tempo. Repita comigo, não tenho tempo. Fala de novo, não tenho tempo. Não tenho tempo não. Ele pegou um bloquinho, lá eu era office boy, então eu ficava entregando bloquinho de anotação e caneta para eles, né? Entre outras coisas que eu fazia.
pegou o bloquinho e falou assim, quanto tempo você gasta no seu trabalho aqui? Aí eu coloquei, valeu o tempo. Quantas vezes você vai ao banheiro por dia aqui? Ele fez essa pergunta, aqui. Aí eu contei, falei para ele, quanto tempo você gasta, irmão? Ele, veja só, ele perguntou, o cara perguntou isso para mim, quanto tempo você gasta? Eu falei o tempo. Quanto tempo você gasta para ir para casa? Ele falou, tanto tempo. Aí ele falou assim, nos intervalozinhos que você vai ali pegar um café ou outro, quanto tempo você gasta com seus colegas lá? Lá no lavabo, que a gente tinha que pegar café com as garrafas. Quanto tempo você gasta? Aí contei. Para a escola, quanto tempo você gasta da sua casa para a escola ou daqui para a escola? Aí eu contei o tempo. Ele fez a somatória do tempo. Aí ele falou assim, quantas páginas, quantos livros você já leu na vida? Eu falei, nenhum. Sabe qual é o seu tempo de leitura? Ele falou, também não sei não. Eu também não sei meu tempo de leitura não. Ele falou, se você for um leitor muito ruim, se você for um leitor muito ruim, você está aqui na empresa há quanto tempo? Já estava lá uns 3 anos. Ele fez a conta desse tempo. Ele somou tudo isso, irmão. Somou tudo isso. Fez a conta. Se você for um leitor muito ruim para conseguir ler uma página numa hora de um livro, você já teria lido tantos livros nesse período de tempo. Então, primeiro, aprenda a ler, organize seu tempo. Depois que você ler pelo menos o que é necessário, você volta a falar comigo sobre a promoção. Eu saí dali, sabe como, irmão? Como vocês imaginam que eu saí daquele lugar? Hã? Literalmente, a mocinha falou. Tá bom, eu vou fazer isso daí. Eu fiquei com uma raiva. Aí eu tinha me inscrito na Cruzada Mundial de Evangelismo. E eles mandaram um livro para mim. Eu tenho o livro, está lá na minha casa. O livro chama-se O País que Eu Mais Amo. Eu vou mostrar para você que em 2 anos, depois daquele sacode, eu vou mostrar para vocês como eu lia. Eu vou ler Mateus 17. Coloca na tela aí de novo, Vitor. Só um versículo eu vou ler. Só um versículo. E olha que já tinha passado, só um versículo. Olha só. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a pedra. Não, Pedro. A Tiago, João, seu irmão, os conduziu em particular a um monte. Jesus tomou Pedro, Tiago, João. Eu levei 2 anos para ler um livro de 100 páginas. Aí eu falei, não é possível. Não pode continuar assim. Aí fui no oftalmologista, depois de um tempo que eu comecei a ler, aí começava a ler, aí o olho embaralhava, um ia, o outro não ia, a visão ficava tudo doida. Aí o médico começou a fazer um dia o médico fez um tratamento comigo, olha para mim aqui. O médico fez um tratamento, ele disse assim, vou te ensinar um exercício que você precisa fazer, vou te mostrar. O médico do oftalmologista pegou a caneta e começou a passar assim, ó, vou te mostrar, você vai ver quando o seu olho vai embora. Aí ele, olha na ponta da caneta, eu olhei, ele foi baixando. Daqui a pouco um dos olhos virou para o outro lado. Ele falou, tá vendo? Aí ele falou, ó, vem de novo, me acompanha. O doutor Leonardo, aí eu já estava em Tietê. Doutor Leonardo, vem. Tá me vendo? Tô vendo. Aí ele vinha comigo assim, quando eu chegava aqui, o olho... Eu falei, doutor, por que eu não consigo ler? Tenho dificuldade. Ele falou assim, você precisa exercitar a musculatura do teu olho. Seu olho tá duro, cara. Só fica olhando pro teu relógio. Olha para mim, só olhando pro teu relógio. Relógio, só olhando pro teu relógio, só olhando para tuas coisas. O senhor tá duro, precisa exercitar. Faz esse exercício alguns minutos antes de ler. Lá estava eu em casa, ó. Mancida, que doideira é essa? Irmão,
Vence o medo em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. E eu concluo a mensagem dessa noite. Percebam apenas, irmãos, que nesse texto os discípulos ficaram inquietos. E outra, quando o homem, que esse assunto eu vou abordar semana que vem, quando o homem acusou os discípulos de não poder expulsar os demônios, o demônio do lunático, eles não ficaram, se abateram não. Olha aqui para mim, vou embora, fui humilhado, o demônio me humilhou, o rapaz ali me acusou. Não, eles ficaram encanados com aquilo e disseram o seguinte: por quê? Nós não podemos expulsá-lo. Vem a resposta. Se você quer perguntar, esteja pronto para a resposta. Você acha que a resposta de Jesus foi qual? Hein, irmão? Você acha que Jesus deve ter dito para eles o seguinte: ó, discípulos, fiquem tranquilos, vocês não puderem expulsar esse demônio, porque esse demônio é forte, é grande, é muito poderoso, e ele não era para pegada de vocês mesmos. Foi essa a resposta que Jesus deu? É isso que está no texto? Olha só, por que nós não podemos expulsá-lo? Por quê? Aí Jesus falou assim: não é porque o demônio é grande, porque é forte, porque é poderoso, é porque vocês têm uma fé muito pequena. Crente bully, homem de pequena fé. Olha lá, verso 20. E Jesus lhe disse: por causa da vossa pequena fé. E Jesus demonstrou o tamanho da fé. Em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, ele não falou se tiverdes fé como o tamanho da rocha do Pico do Jaraguá, como a Torre da Paulista. Não, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa-te daqui para colar, e ele há de passar. Esta noite, Deus nos convida a confrontar os nossos temores, vencer o medo e avançar para a glória de Deus.